Essa pergunta está em duas partes, então eu vou responder em dois vídeos, tá? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, os chamados sinóticos, têm histórias parecidas, mas parecem correr em tempos diferentes. Bom, de fato, eles são evangelhos que, considerando a data da morte e ressurreição de Jesus, eles estão um tanto quanto distantes. Marcos, ele é o que foi escrito mais próximo da morte e ressurreição de Jesus, seguido de Mateus e, por último, Lucas. E se você considerar, há uma distância da morte e ressurreição de Jesus para o primeiro evangelho de mais de 30 anos. Então, e aí os que vêm depois têm mais aí 10 ou 20 anos, ou até 30 de distância do primeiro para o último, por exemplo. Então é natural que as informações tenham pequenas diferenças na lembrança e na forma de relatar. Continua no próximo vídeo. Tempos diferentes e assim com mudanças de detalhes, tendo algumas contradições. Bom, aqui é sobre a diferença que há entre os três evangelhos, né, em relação aos mesmos relatos. De fato, eles são escritos com uma distância considerável de um para o outro. E você vai ver que os evangelhos, por exemplo, Mateus, ele vai usar parte dos escritos de Marcos, que foi escrito primeiro, e algumas observações e experiências pessoais do próprio Mateus, o autor. Já o evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 1 deixa bem claro a sua fonte de pesquisa, sua base investigativa, ele entrevistou as pessoas, esteve nos lugares e fez algumas confirmações que reforçam ou às vezes acrescentam detalhes contidos nos evangelhos anteriores. As contradições, na verdade, se devem à diferença temporal de um escrito para o outro. Pessoas no mesmo ambiente, com o passar dos dias, têm lembranças diferentes. Então é importante ressaltar que a Bíblia Sagrada não tem contradições, porque contradição é como se ela dissesse algo e dentro dela mesma ela dissesse o contrário, invalidando a informação, tá? Então, quando você tem três testemunhas, três observadores diferentes de um mesmo evento, se você observar juridicamente, você vai ver que os detalhes semelhantes trazem credibilidade. Por exemplo, se um evangelista fala que eram dois cegos, Jesus entrando em Jericó, outro diz que era um cego saindo de Jericó, outros dizem que havia um cego nas redondezas de Jericó. Juridicamente, o que vale e dá credibilidade à informação é que os três relatos concordam que era nas redondezas de Jericó e tinha pelo menos um cego. Então a Bíblia não se contradiz, ela respeita a particularidade de cada observador.